Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Raquel, de Ensino Religioso, e vamos a mais uma aula hoje com um texto, uma breve reflexão de um texto, texto 4, que tem como título A Tigela de Madeira. Então, vamos fazer a leitura desse texto, comentá-lo e, logo após, vamos explicar as atividades. Então, vamos à leitura do texto. Um senhor de idade foi morar com seu filho, nora e o netinho de 4 anos de idade. As mãos do velho eram trêmulas, sua visão embaçada e seus passos vacilantes. A família comia reunida à mesa. Mas as mãos trêmulas e a visão falha do avô atrapalhavam na hora de comer. Ervilhas rolavam de sua colher e caíam no chão. Quando pegava o copo, o leite era derramado na toalha da mesa. Então, podemos observar que no começo do texto conta a história de um senhor de idade, um idoso, um senhor de idade, que ele foi morar com seu filho, com a nora e o netinho de 4 anos. E ele tinha as mãos trêmulas, a visão embaçada, e seus passos vacilantes. Então, ele tinha essas dificuldades da idade. E na hora de comer, ele comia à mesa com eles e ele deixava virar o leite, a comida no chão, E ele não conseguia se alimentar sozinho, Então ele tinha essa dificuldade por causa da idade dele, já um senhor, com problemas, da idade, da própria idade. Ele deixava, ele derrubava, quebrava um copo ou um prato, Tinha essa dificuldade. O talher, derrubava o talher no chão. Então ele tinha essa dificuldade de comer à mesa com a sua família, E o que aconteceu? Aconteceu que eles não queriam mais ter esse senhor comendo na mesa com eles, Porque acontecia esse tipo de problema na refeição, E eles resolveram então colocar esse senhor, Estou fazendo um breve resumo, uma breve reflexão do texto, Mas nós vamos ler ali no texto quando fala o que eles resolveram fazer com o senhor de idade. Tá? Então, a família comia reunida à mesa, como eu já falei, e as dificuldades do senhor com as mãos trêmulas, a sua visão que falhava, que não tinha uma boa visão, então acontecia esses incidentes ali com os utensílios, na hora da refeição. E vamos ver o que aconteceu daí para frente, então. O filho e a nora irritaram-se com a bagunça. Então, o filho dele e a nora, eles se irritaram, ficavam bravos com a bagunça, que o senhor fazia por ele ter essa dificuldade. E falaram assim: precisamos tomar uma providência com respeito ao papai, disse o filho. Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão. Então o filho já estava irritado com a situação do pai ali, O pai tendo essa dificuldade para comer, ele já estava irritado. Então ele tomou uma providência. Ele e a esposa, tomaram uma providência em relação ao avô, ao senhor, Então, eles decidiram colocar uma pequena mesa no cantinho da cozinha. Nossa! Então, eles colocaram essa mesinha no cantinho da cozinha e falaram: o senhor vai se alimentar agora na hora da refeição, sempre aqui nessa mesinha aqui. E nós vamos fazer nossa refeição lá em família, o senhor vai ficar nesse cantinho. Então, eles colocaram esse senhor num cantinho lá da cozinha, Nossa, que isolaram o senhor pela dificuldade que ele tinha. Então, olha só, que situação bem difícil, bem triste, Eles colocaram o velhinho
separado, né, o senhor separado, e não queriam mais que ele se alimentasse junto com eles, né? Veja só, que situação, né? Difícil, triste, né? E então eles decidiram colocar a pequena mesa num cantinho, né? Como eu já falei, um cantinho da cozinha. Ali, o avô comia sozinho enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa, com satisfação. Nossa, tadinho desse velhinho, né? Tadinho desse senhor, né? Que situação difícil, triste. Desde que o velho quebrava um ou dois pratos, sua comida agora era servida numa tigela de madeira. Nossa, eles tinham uma tigela de madeira e eles deram essa tigela de madeira para esse senhor se alimentar, né? Para não quebrar mais pratos, para não ter mais problemas, né? Então eles deram essa tigela de madeira para esse senhor se alimentar. Veja só, né? Que situação de desonra, né? Fazer uma tigela de madeira e colocar ele separado para não incomodar mais na hora da refeição, isolado, né? Num, é uma situação bem difícil. Eles não estavam honrando, o filho não estava honrando o seu pai, não estava honrando. Ele não estava vendo que o seu pai tinha problemas, vendo as limitações do seu pai, né? A nora também não estava vendo a situação, não estava entendendo que ele já era um senhor, que já não tinha o domínio, né? Não tinha mais o domínio das suas mãos, não tinha mais uma visão muito boa, né? Então acontecia esses incidentes. Então eles já não tinham essa compreensão mais, eles não conseguiam entender a situação daquele senhor, né? Muito insensível, não é verdade? Muito insensível com os mais velhos. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes acontece que os filhos não têm paciência com seus pais, né? Às vezes tem uns pais idosos em casa, um avô, um tio, alguém da família, né? Ou até mesmo os idosos, né? Quando a gente encontra é, em algum lugar, né? Uma lotérica, num banco, e seja qual for o lugar, não tem paciência com os idosos, né? Não tem a devida educação em auxiliar os idosos, né? E eles já viveram tanto, né? E agora tem os seus problemas, suas dificuldades, e nós devemos honrar os mais velhos, né? E principalmente os avós, devemos entendê-los, né? Que eles viveram muito tempo e agora vêm situações difíceis para eles. Junto com a experiência, com a idade, vêm as dificuldades, né? Também do corpo de corresponder, né? Então, por isso que estava acontecendo aquela situação com aquele senhor. Então, ele acabou comendo nessa tigela de madeira que fizeram para ele, né? Veja só, que situação, né? E então, o que que aconteceu? Um dia, então, o menino de 4 anos de idade, assistiu tudo em silêncio. Então, o menino assistia a situação do avô, tudo em silêncio, o comportamento que o seu pai e sua mãe lidavam com esse senhor, ele observava tudo, né? E o que que ele fez? Vamos ver. O menino de 4 anos de idade assistia tudo em silêncio. Uma noite antes do jantar, o pai percebeu que o filho pequeno estava no chão, manuseando pedaços de madeira. Ele perguntou delicadamente à criança: "O que você está fazendo?" E o menino respondeu docemente: "Oh, estou fazendo uma tigela para você e a mamãe comerem quando eu crescer." Nossa, veja só o que o menino falou para ele, para o pai, né? Que ele estava fazendo uma tigela de madeira para eles comerem quando eles forem mais velhos, né? Quando o menino crescer também, né? Veja só. Que situação, né? O menino vendo o tratamento inadequado com o seu avô e estava achando que também deveria fazer isso com os seus pais, né? Então ele já estava ali manuseando aquela madeira para fazer tigela para eles também, deixar preparada essa tigela para os pais, quando ele crescesse ele ia agir da mesma forma, né? Veja só, como a criança aprende, né? Como a criança aprende o que os pais, observa o que os pais estão fazendo. Veja só. Então não foi legal,
não foi um comportamento bom, né? E o menino estava observando tudo em casa. E estava fazendo, ia tratar eles da mesma forma, da mesma maneira, né? Então, o pai do menino e a mãe vendo essa situação, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu, né? O menino respondeu ao pai, que a gente já viu, né? Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Então lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam que precisava ser feito, Então eles olharam para a situação, um para o outro, e ficaram com os olhos cheios de lágrimas, pensando: olha, nós não estamos certos, não está certo o que nós estamos fazendo. Com o seu pai, né? Com o Senhor, o filho também observou que não estava certo o comportamento deles com aquele senhor. E eles falaram: não, então nós vamos mudar a nossa atitude, não está correto, nós não estamos honrando, não estou honrando o meu pai, né? Não estou fazendo correto, e o meu filho também não vai me honrar quando ele crescer, né? Então, ali ele acordou, né? Ligou a luzinha ali, né? Da consciência, a luzinha ali do pensamento dele, ele pensou: opa, não está correto, não está certo essa situação. Então, nós precisamos fazer algo. Precisamos fazer algo porque não está correto esta forma de agir, né? E o que aconteceu? Aconteceu que eles choraram, né? Eles ficaram ali tristes, né? E se ligaram, né? Acordaram para a realidade, né? Naquela noite, o pai tomou o avô pelas mãos e gentilmente conduziu à mesa da família. Dali para frente e até o final de seus dias, ele comeu todas as refeições com a família. E por alguma razão, o marido e a esposa não se importavam mais quando um garfo caía, o leite era derramado ou a toalha de mesa sujava. Então, o filho tomou uma atitude e pegou o pai, né, e falou para o pai que ele ia comer novamente na mesa com eles, então, daqueles dias para frente, né, até o final da vida do pai, o pai teve as suas refeições ao lado deles, na mesa, né, e não se importavam mais, eles não se importavam mais com as coisas que aconteciam ali, né. Pois é, por que será, né? Porque eles viram que poderia acontecer com eles também, aquela situação. Quando eles estivessem mais velhos, poderia acontecer isso com eles, né? Então, eles decidiram mudar a sua atitude e honrar o seu pai, né? Deixar essas coisinhas de lado, né? Essas coisas pequenas do dia a dia de lado, né? Coisas que são fáceis de resolver, e não se importaram mais com isso e mudaram sua atitude, né? Fizeram o que era correto. Então, ele honrou seu pai e teve uma atitude certa, correta ali, né? Então, nós podemos ver que nós devemos sempre, né, honrar as pessoas idosas, as pessoas mais velhas, honrar essas pessoas. Não ficar fazendo piadinha, rindo, mas sim ser sensíveis, ajudá-las, porque elas são mais velhas, né? Elas viveram a vida toda e elas têm essas situações, essas dificuldades hoje em dia, né? Porque o corpo não corresponde mais todos os estímulos, né? Então, vê que ele estava com as mãos trêmulas, né? Já não estava com a visão boa, né? A visão embaçada, e já não caminhava como antes, né? Que é a dificuldade no caminhar, e há um esquecimento também, né? Junto, muitos idosos, né? Então, nós devemos honrar essas pessoas, ajudá-las, né? Se encontrarmos elas em algum lugar e essa pessoa pedir um favor para nós, você que é a criança, né, deve ajudar o idoso, o adulto, a criança, deve sim auxiliar essa pessoa idosa, né, que precisa de ajuda, de cuidados. E não ser insensível, né, como eles estavam sendo, de fazer uma tigela daquela para o pai comer, né, e num canto isolado deles, não estava correto. Um comportamento muito feio, não estava correto, né, que não devemos fazer isso.
Nós devemos honrar o pai e a mãe, não é verdade? Por tudo que eles fizeram por nós, por tudo que eles lutaram por nós, nos educaram. Se aquele senhor não tivesse educado bem o seu filho, ele não estaria ali com a sua família, né? Bem com a sua família, bem educado, não estaria ali. Mas ele criou o seu filho muito bem, né? Deu tudo que ele precisava, atenção, amor, né? E tudo que ele precisava na sua vida, né? Sua alimentação, seus cuidados do dia a dia, da vida. Então, por isso que o filho estava ali, né? Tinha sua família, tinha sua casa, porque o pai também criou bem ele, né? Criou ele bem. E então nós podemos perceber que nesse texto, né? Essa lição que nos traz é que nós devemos honrar o pai e a mãe e os idosos, né? E também auxiliá-los quando eles precisarem de algo no dia a dia, entendê-los, né? Ter a paciência, ter a sensibilidade de entender essas pessoas, né? Com suas dificuldades, com a velhice, porque essas pessoas elas trazem com elas muitas experiências de vida, né? Que nos fazem refletir as experiências nos trazem uma lição maravilhosa para a nossa vida, né? São conselhos, então, que devemos ouvi-los, essas pessoas idosas, porque eles já passaram por muitas coisas, né? Então, eles têm muita experiência na vida, não é verdade? Então, se você conhece alguém ou convive com alguém idoso na sua casa, né, não deve fazer como fizeram aqui, isolar essa pessoa, não deixar comer junto, né, e não entender, e às vezes rir desse idoso, não deve fazer isso, né, mas deve honrar, né, porque depois pode ser você, né, mais para frente, quando você estiver lá, agora você é novinho, criança, mas lá para frente, você ficar velhinho, idoso, as pessoas vão ter essa sensibilidade com você, e você pensar, né, nossa, que triste, né, as pessoas não me entenderem, né? Eu tenho as minhas limitações, não consigo andar direito, não consigo comer sozinho, né? E não tem ninguém para me ajudar, né? Não tem pessoas que são sensíveis para me ajudar, né? Então, passa uma lição para nós muito maravilhosa esse texto, né? E nós vamos mais adiante, que tem a reflexão. Tem algumas reflexões aqui para a nossa vida que é muito importante nesse texto ainda. De uma forma positiva, aprendi que não importa o que aconteça, ou quão ruim pareça o dia de hoje, a vida continua e o amanhã será melhor. Então, esta é uma reflexão do que hoje pode estar difícil, né? Mas amanhã as coisas podem mudar, né? Então vamos ser positivos e nada como um dia após o outro para as coisas mudarem na nossa vida, né? Para acontecer as coisas na nossa vida. Então temos que ter paciência, sabedoria e saber que nada é para sempre, né? A nossa vida, uma hora as coisas mudam. Então é isso que está falando ali, ser bem positivo, né? Aprendi então que não importa o que aconteça ou quão ruim pareça o dia de hoje, a vida continua e o amanhã será melhor. Que legal, é verdade. É isso que a professora estava falando. Aprendi que pode parecer conhecer bem uma pessoa pela forma como ela lida com três coisas: um dia chuvoso, uma bagagem perdida e os fios das luzes de uma árvore de Natal que se embaraçam. Então, umas situações bem difíceis, né? Que dia de chuvoso. Então, ele diz que pode conhecer uma pessoa. Por quê? Porque dia de chuva, uns dias turbulentos, assim, acontecem muitas coisas. Aí você vê o comportamento das pessoas, o que elas fazem, né? A sua educação, o que acontece no trânsito, o que acontece nos lugares onde transitamos, não é verdade? Aí a gente conhece as pessoas, né? O comportamento. E aprendi que não importa o tipo de relacionamento que tenha com seus pais, você sentirá falta deles quando partirem. É verdade. Então, quando os pais partirem, nós vamos ter falta deles, né? Então, devemos fazer tudo o que podemos pelos nossos pais enquanto estão em vida, né? Enquanto nós estamos vivendo com eles, obedecê-los e fazer tudo por eles, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã e
é muito bom o filho ser prestativo ao pai, né? Que quando o pai partir, ele vai saber que foram momentos bons que eles viveram, ele fez tudo pelo seu pai, pela sua mãe, né? E são essas as reflexões deste texto que nos trazem muito bom, excelentes reflexões, né? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões, né? Até eu gostei muito desse texto, muito bom, e eu acredito que vocês tenham gostado também, né? Aprendi que a vida às vezes nos dá uma segunda chance, assim como deu a esse filho. Ele deu uma segunda chance, ele teve tempo de refletir e pensar: poxa, não está certo o que eu estou fazendo com meu pai, então eu vou mudar a minha atitude, né? Vou mudar a minha atitude. Olha só, o meu filho, o que ele está fazendo? Meu filho vai me tratar da mesma forma? Não gostaria de ser tratado assim, então também eu vou rever essa atitude minha e vou pedir desculpa para o meu pai. Então eu vou colocar ele à mesa novamente e não vou me importar com essas coisas pequenas, essas coisas do dia a dia que acontecem, e vou também ser sensível às dificuldades dele, né? E saber que ele não fazia por querer, né? Sim, por causa das dificuldades que ele tinha, que ele possuía, né? Da idade dele. Então ele pensou, não, então a vida deu uma segunda chance para esse filho. Você pensa? Tem uma segunda chance para esse filho que ele voltou atrás. Pediu desculpas ao pai, colocou ele novamente à mesa, pôde observar e refletir que estava errado. Então é assim que acontece na nossa vida, né? Às vezes nós praticamos algo errado, temos um comportamento errado e a vida nos dá uma segunda chance para nós refletirmos, para nós fazer o que é certo, não é verdade? Então, isso eu aprendi, né? Que a vida nos dá uma segunda chance. Que bom, né? Que bom que isso aconteça, né? Acontecesse com todos, né? Tivesse uma segunda chance. Então, é muito importante valorizar essa segunda chance que a vida dá, né? E aprendi que a vida não é só receber, é também dar. Então, na nossa vida, nós temos que saber que não é assim, que a gente só ganha as coisas, né? Tudo é para nós, mas nós não damos nada a ninguém, né? Não damos um abraço, não damos uma palavra, não somos amigos dessa pessoa, não somos às vezes muito fechados, né? Então a vida também não é só ganhar, nós ganharmos um presente, nós ganharmos amor, mas também nós nos doarmos por alguém, fazer algo de bom por alguém, deixar as outras pessoas felizes também. E isso nós deixamos as outras pessoas felizes também, reflete em nós, nos deixa felizes também. Aí nós somos felizes, completamente realizados, não é verdade? Então é muito bom quando você vai lá e você faz algo de bom para uma pessoa, né, e você se sente muito bem com isso, não é verdade? Então nós devemos refletir sobre isso, né? Que devemos fazer as coisas, algo especial para as pessoas. Tudo que nós fazemos para as pessoas reflete na nossa vida, né? É muito bom. A pessoa vai se realizando como ser humano, né? Então é muito importante essa lição. E nós vamos ver também e que aprendi que ainda tenho muito que aprender. Aprendi que você deveria passar esta mensagem para todos os seus amigos. Às vezes eles precisam de algo para iluminar o seu dia. As pessoas se esquecerão do que você disse, esperarão o que você fez, mas nunca se esquecerão como você as tratou. Então, aprendi que cada dia eu aprendo mais, né? Na nossa vida, a cada dia nós aprendemos uma lição, aprendemos mais. Todos os dias nós aprendemos uma lição. Todos os dias nós aprendemos algo novo, né? E isso para nos acrescentar, para nos completar como ser humano, né? E claro que para melhor, né? Tomara que seja sempre para uma prática positiva, né? Para que possamos ser melhores a cada dia. Então, todos os dias nós aprendemos algo. E para termos experiências na nossa vida, para vivermos bem, para não errarmos.
verdade? E então nós, com esta reflexão, né, de fazer bem às pessoas e dizer algo para elas, às vezes nessa correria que estamos vivendo nos dias de hoje, nós não temos tempo de falar nada para as pessoas, fazer nada de bom para as pessoas, né? Muito corrido, não. Temos sim, nós temos oportunidade, nós temos a segunda chance, né? A vida sempre nos dá uma segunda chance para nós fazermos algo de especial para alguém, né? E por mais simples que seja a tua atitude, né? Que você pensa, mas o que eu fiz foi tão pouco, mas ajudou essa pessoa, né? Pode auxiliar, pode ajudar essa pessoa. Às vezes, de você atender um idoso, como eu tinha comentado, auxiliar uma pessoa idosa ao atravessar a rua, ou levar uma sacola pesada para uma pessoa, ou até uma fichinha, né? Pegar uma senha, que às vezes a pessoa idosa não consegue ir até o botão ali, né? Não consegue pegar uma senha, e você fazer essa gentileza, ser gentil com os idosos, né? Com a pessoa idosa, com as pessoas em si que estão em dificuldades. Você está auxiliando, você está ajudando. É um ato simples, mas que fez a diferença para essa pessoa, né? Que ela não conseguia e você ajudou, não é verdade? Então, nós devemos fazer a nossa parte como cidadão, como pessoas, né? E assim vamos ser muito felizes. Então, vamos ter esse texto maravilhoso para nossa reflexão, onde aprendemos muito nessa aula, né? Aprendi muito, né? Nós aprendemos muito, cada vez mais nós aprendemos. E vamos ter atividades. Responda. Como você trata seus pais? Aí você vai colocar. Você vai responder como você trata seus pais. Seja sincero, né? Responda como você trata seus pais. E nessa resposta você vai refletir que precisa mudar às vezes, né? Às vezes o filho não obedece o pai, a mãe, né? Meu filho não chega tarde, né? Vai na casa do coleguinha e fala para ele, você não chega tarde em casa, né? E o filho vai lá e não obedece o pai e a mãe, chega muito tarde, o pai fica preocupado, a mãe fica preocupada, né? Porque é muito perigoso estar andando sozinho, né? Na rua, e fica preocupado com essa criança, e essa criança não obedeceu seu pai e sua mãe, né? Então, como você tem tratado seu pai, seus pais? Então, é a primeira pergunta e você vai responder, né? Seja verdadeiro, responda como você tem feito, e isso vai te ajudar a refletir, né? Se você tivesse um filho, daria a mesma atenção e educação que seus pais lhe deram, ou o que faria de diferente? Então, você vai responder essa pergunta também, a segunda questão, né? Então, você passaria os ensinamentos dos seus pais para os seus filhos? O que você acha? Você acha que o que o seu pai e a sua mãe ensinam, você passaria para os seus filhos? Né? O jeito que eles criam você, criam muito bem, né? Ele atendendo, e você tomaria isso como exemplo e atenderia os seus filhos também? O que você acha? Ou você faria diferente? Então, é uma pergunta pessoal, você vai responder, né? E também temos ali, complete a frase. Posso colaborar para uma boa convivência em casa, na escola e com meus vizinhos, se eu for mais o quê? De tudo que a gente comentou nesse texto, se eu for mais o quê que eu posso contribuir, né? Com os meus vizinhos, com as pessoas, se eu for mais o quê? Então você vai pensar. Seria um pensamento meu aqui, se eu fosse uma pessoa mais atenciosa, prestativa com as pessoas, aí sim teria uma boa convivência, corresponderia, né? Contribuiria com essas pessoas, com os meus vizinhos, né? Teria uma boa convivência se eu fosse uma pessoa mais atenciosa, se eu tirasse um tempo para essas pessoas. Aí você vai colocar, né, a sua resposta. A professora está dando um exemplo só, né? Um exemplo ali do que eu colocaria. De repente, se eu parasse mais, tirasse um tempo para atendê-los, né, para ouvi-los, para ser prestativo, né, eu contribuiria mais
com os meus vizinhos, com as pessoas mais prestativas, né? Então é um exemplo, tá? Mas você vai colocar o que você acha ali que você deveria fazer, né, para dar tudo certo ali, para você colaborar com as pessoas e ter uma vivência muito boa com elas, né? E também fica aqui uma sugestão de filme, O Farol, relacionamento entre pai e filho. É um filme uma sugestão de filme que nós podemos acessar, ver ele, né? Então, O Farol, relacionamento entre pai e filho. Então, é um filme que traz essa reflexão. Vamos procurar assisti-los, né? Quando você tiver um tempo no final de semana, na sua casa, ou depois da escola, né? Assistir este filme para ter uma reflexão maior, né? Do texto que a gente comentou hoje. Então, O Farol, relacionamento entre pai e filho. É uma sugestão de filme que vai nos trazer uma aprendizagem, né? Uma lição. Então é isso, sexto ano. Eu espero ter ajudado vocês com essa reflexão desse texto, né? Maravilhoso. Esse texto nos traz uma lição e umas questões também reflexivas, né? Então, um abraço a todos vocês e até breve.